Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, do verso 42 ao 46, diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, a proposta dessa mensagem hoje é uma mensagem reflexiva. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Eu já tive a oportunidade de conduzir alguns grupos em viagens, seja para Israel ou em outro lugar, ou quando nós éramos líder de adolescente, a gente conduzia os adolescentes aos retiros, às viagens, e a gente sempre fazia várias perguntas para ver se estava tudo alinhado. Para os adolescentes, a gente fazia uma lista e perguntava: você está levando as roupas certas, a roupa de cama certa, você está trazendo a autorização dos pais? Então tinha um critério de coisas para eles avaliarem se estava tudo ok, se eles estavam prontos para viajar. E quando a gente faz viagem internacional também, quando os irmãos querem conhecer Israel, tem ali várias dicas de viagem e também vários questionamentos. O passaporte está ok, a data, o prazo está ok, a mala está organizada, a mala que vai em cima tem algum líquido acima de 100 ml, alguma coisa cortante. Então a gente faz aquele checklist para ver se está tudo bem. Hoje, como pastor da igreja, as perguntas que eu vou fazer é mais ou menos isso, um checklist para ver se você está preparado para o que vem por aí. Eu quero fazer perguntas, e quando a gente fala em perguntas, a gente se reporta, geralmente as pessoas se reportam, aquilo que Sócrates fazia, a famosa maêutica, que é justamente a arte de fazer perguntas para que maêutica, que a luz venha, que as pessoas encontrem as respostas. E a gente sabe que isso também não é invenção de Sócrates, porque quando nós vamos para Jó, capítulo 38, a gente vê o próprio Deus fazendo isso. Perguntas a Jó para que ele ali tivesse uma iluminação. Perguntas do tipo: onde você estava, Jó, quando lancei os alicerces da terra? Ou perguntas: você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Deus queria mostrar para Jó o quão pequeno e frágil ele era, mas também a sua grandeza e a sua soberania. Nós vamos ver o próprio Jesus usando a estratégia de perguntas para que levasse as pessoas a pensar. No confronto com os fariseus, que queriam saber em qual autoridade ele fazia aquilo que fazia, Jesus olha para eles e diz: tudo bem, eu respondo se vocês também me responderem uma pergunta. O batismo de João era coisa do céu ou era coisa de homem? Então Jesus também usava a estratégia. E hoje eu quero que você saia daqui refletindo nas perguntas que eu vou deixar, para que essa semana você pare e pense a respeito da sua vida. Estamos numa época de pandemia e junto com a pandemia outras coisas têm acontecido. Essa semana que passou, você que está nas redes sociais, é bem provável que você recebeu algum vídeo aí de enxame de gafanhoto. Nuvens de gafanhoto chegando ao Brasil e aquela ameaça vai devastar as lavouras, enfim. A gente tem visto vulcões em erupção, a gente tem ouvido falar de terremotos e essa semana que passou também o México sofreu isso, e não tem como nós que já estamos nesse momento de pandemia passarmos por isso tudo sem parar para pensar também a respeito daquilo que a Bíblia nos diz sobre os últimos dias, o fim dos tempos e Apocalipse. E é claro, bem provável você já recebeu aí algumas mensagens, algumas profecias, algumas suposições
nesse tempo de pandemia. Quantos já receberam isso nas redes sociais, no WhatsApp, né? São muitas. Olha, praticamente todo dia alguém me manda alguma coisa e alguns perguntando, pastor, isso é verdade, isso não. Portanto, sob esse tema central, você está preparado para o que vem aí? Eu gostaria de dividir essa reflexão em duas partes. Primeira parte é falando do que nós já cantamos aqui, do que foi até citado pelo pastor Samuel a respeito da vinda de Cristo. E nós cantamos aqui, o noivo vem. E a primeira parte da nossa reflexão é justamente isso. E se o fim for breve? Se eu e você formos a geração do arrebatamento, amém ou não amém? Era algo que eu desejaria. Era algo que eu ficaria muito feliz em poder ser a geração do arrebatamento, aquilo que a igreja espera há 2000 anos acontecer, na época que nós estamos vivos, seria algo glorioso. Os sinais apontam para isso. E dentro dessa primeira parte, se o fim for breve, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você esteja refletindo sobre algumas verdades. Eu vou fazer algumas perguntas, porque se o fim for breve e nós formos a geração do arrebatamento, você precisa saber como está a sua vida espiritual e se você está perseverando na verdade, perseverando na fé. Mateus capítulo 24, nós temos ali um sermão de Jesus, onde ele está respondendo um questionamento dos discípulos. Senhor, quando vai ser o fim? E Jesus começa a descrever. No verso 4 e 5 ele vai dizer, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E depois ele vai falar de muitos falsos profetas e falsos mestres que chegarão. Desde quando ele falou isso até hoje. É uma realidade. Muitos falsos mestres, profetas e falsos cristos têm surgido nos dias de hoje, não é diferente. Claro que na era digital, tudo isso potencializou. Jesus vai falar que nós, versículo 6, ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. E isso também está o tempo todo aí, sendo dito, falado e vivenciado. O Senhor também vai dizer no verso 7 que haverá fomes e terremotos em vários lugares, o que também tem acontecido. Ele vai falar no verso 9 que a igreja vai ser perseguida, então entregarão vocês para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados de todas as nações. Isso também tem acontecido. E ali o que eu coloquei na tela, não sei se você vai conseguir ler, mas o verso 12, Jesus então ele vai falar algo extremamente importante. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a primeira pergunta que eu gostaria que você refletisse nessa semana é justamente essa que está destacado ali no laranja. Você está perseverando na verdade do Evangelho puro e simples? Eu quero que você saia daqui entendendo que não importa apenas começar bem. Você precisa terminar bem. Porque aquele que persevera, não até a metade do caminho, não até 90% do caminho, mas aquele que persevera até o fim. E é claro, essa pergunta precisa me fazer observar como está o gráfico espiritual da minha vida, porque isso determina muito. Se o meu gráfico espiritual estava subida, e de repente começa a declinar, é bem provável que no fim você não vai ser salvo. Eu, como pastor dessa igreja, eu preciso perguntar para você, você está se preparando para perseverar até o fim? Nós precisamos atentar sobre isso. Eu não posso olhar para trás e ver que há 5 anos atrás eu era mais crente do que sou hoje. A minha fé em Deus estava mais fortalecida do que hoje. Se eu estou declinando, eu preciso mudar. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Porque eu tenho que perseverar até o fim. Quem sabe o fim seja essa noite? Quem sabe o fim seja daqui 1 ano, 2 anos? Não sei, o texto que nós lemos é bem claro. Ninguém sabe qual o dia e qual a hora.
Mas feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo aquilo que lhe é devido. Então, primeira pergunta para a sua reflexão é sobre a perseverança na fé. Segunda pergunta para a sua reflexão e para a minha reflexão é a respeito do afastamento do mal. Porque se Cristo vier em breve, se o fim estiver próximo, e próximo quando eu digo é no nosso tempo cronos, hoje, amanhã, daqui um mês, um ano, não sei, se o fim estiver próximo, o Senhor vai nos encontrar afastado do mal ou muito próximo ao mal. O texto que eu destaquei foi 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, onde Paulo ele vai alertar sobre o fim dos tempos, e ele vai apontar algumas características que eu preciso acender a luz de alerta se isso faz parte do meu cotidiano. Ele vai dizer assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E daí, ele não vai agora falar de características apenas na natureza, terremoto, vulcões, gafanhotos, não. Ele vai falar do comportamento humano. E observa essa lista. E quando eu falo para você observar essa lista, é como você, nos seus dias, tem vivido, se isso não tem feito parte do seu cotidiano. Olha só, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Que coisa terrível, pastor. Sabe o que está na mesma categoria que muita gente tem negligenciado? É o próximo. Desobediente aos pais. Ingratos. Você conhece gente que está na igreja que é ingrato? Levanta a bandeira de Cristo e é ingrato? Vou correr aqui. Ímpios. E o próximo. Sem amor pela família. Isso precisa dar temor na gente. Irreconciliáveis. Irreconciliáveis é que não está aberto para reconciliação, amargura no coração, falta de perdão. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. E a orientação de Paulo a Timóteo sobre esse comportamento é: afaste-se disso. Afaste-se desse tipo de gente. A pergunta que eu destaco ali: você tem se afastado dessas coisas? No teu dia a dia você tem se afastado dessas coisas? Será que alguma dessas características não está impregnada no teu comportamento? Se está, expulse isso quanto antes da sua vida, porque se o fim for breve, você não vai subir com o Senhor. Hebreus 12, 14, 16. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E olha o que o texto diz: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, olha isso, brote e cause perturbação contaminando-vos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Isso aqui é muito forte. O autor de Hebreus ele está dizendo, olha, ele está falando para a igreja, porque a carta aos Hebreus é uma carta para a igreja universal, e ele faz um paralelo lá atrás com a história de Esaú. Se lembra, Esaú, por um momento de fome, ele troca o seu direito de primogenitura, uma herança diferenciada, fazer parte ali dos escolhidos, da linhagem de Deus, ele vende tudo isso por um prato de lentilha, ou seja, um projeto de vida por um momento de prazer. E o texto está dizendo justamente isso: viva em santidade, porque muitos correm esse risco, por um momento de prazer, trocar um projeto que Deus colocou para a sua vida toda. A palavra de Deus, ela é muito forte. E interessante que todo esse texto está atrelado com raiz de amargura. Escolhas sendo feita errada porque você não fez uma autoavaliação do seu coração e não tirou as ervas daninhas ali. Seja em sentimento, seja em palavra, isso está te contaminando, te destruindo, comprometendo a sua maneira de enxergar os propósitos de Deus, e você está perdendo a salvação.
isso está te levando para fora da santidade. E se o fim for breve, você fica. Se o fim for breve, como pastor, eu preciso te alertar também. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Da onde veio isso, pastor Lediel? De todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Eu coloquei vários versículos e quero ler alguns com vocês. Êxodo 33 conversa de Deus com Moisés, porque Deus estava assim, irado com aquele povo. E daí então vem Moisés. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te peço, rogo, perdoa o pecado. Se não, Senhor, esse Moisés era um líder fantástico. Se não, risca o meu nome do livro que escreveste. E o Senhor respondeu: olha o que Deus vai dizer para Moisés: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Essa ideia de um livro da vida, e aqueles que querem ser salvos precisam ter o nome no livro da vida, Davi ele vai dizer no Salmo 69, verso 28, sejam eles tirados do livro da vida, e não sejam incluídos nos rol dos justos, falando dos ímpios, dos ínicos. Lá em Daniel 12, de 1 e 2, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será salvo. E daí vem Jesus. Os discípulos, 70 que ele envia, voltam felizes porque os demônios eram submissos quando eles usavam o nome de Jesus. Daí, Lucas 10 e 20, o próprio Senhor Jesus vai dizer: contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. E daí um pouco mais na frente vem Paulo, escrevendo aos Filipenses 4 e 3. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Apocalipse 20, 15, João dizendo: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E para finalizar, Apocalipse 21 e 23. Nela jamais entrará algo impuro, falando da nova Jerusalém, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A pergunta é essa: se o fim for breve, eu como pastor, e estou aqui colocando esse checklist para você, o seu nome está escrito no livro da vida? Foi essa pergunta, estou vendo o Johnny e a Tânia, né? Foi essa pergunta que fez com que também a Assembleia de Deus chegasse ali em Ibirama. É parente de vocês, seus irmãos morto, já falecido, José Gonçalves. Esse homem, um agricultor ali de Ibirama. Ele recebe na sua casa um vendedor de alicate, que afiava alicate, e o camarada também vendia a Bíblia. E ele resolve, então, além de afiar os alicates, adquirir uma Bíblia. E interessante que ele começa a ler, mas não entendia nada. Lia com a família e não entendia nada. E daí ele guarda aquele livro, fica pegando poeira. 2 anos se passam, e esse homem um dia acorda suado. Teve um sonho de noite. E no sonho ele viu um trono branco. E multidões estavam chegando ali naquele trono, e ele não sabia o que era aquilo. Então, ele conta para a família, ninguém sabia, e vão para a lavoura, cedo trabalhando, de repente, dá um estalo. Está naquele livro de capa preta. Ele volta correndo para casa e fica lendo. Quando a família chega no fim do dia, ele chega e diz: descobri, está aqui, ó, essa história do trono branco. E eles lê todo o capítulo 20 e 21 de Apocalipse, e ele lê isso: quem não estiver com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago. Esse homem fica assustado. E ele quer saber o que é isso, que livro da vida é esse? E ele então fica sabendo que tinha uma mulher muito espirituosa ali perto, vai 2 quilômetros na fazenda do lado, e era uma espírita, e ela também não sabe o que é livro da vida. Mas ela falou, deu uma luz para ele: olha, lá em Blumenau tem uma igreja espírita, que eram os crentes da Assembleia de Deus. Tem os crentes espíritas, tem um pastor lá que é um pastor espírita, e ele vai te ajudar. E chegam aqui, batem na porta do pastor
Antônio Lemos, pai do pastor Samuel Lemos. E quando aquele homem entra, ele pergunta: o que eu preciso fazer para ter o meu nome escrito no livro da vida? Ele é evangelizado, ele é convertido. E ele volta sabendo o que é ter o nome escrito no livro da vida lá em Ibirama. Olha só o que é um crente que tem o nome escrito no livro da vida. Passa-se 40 dias. 40 dias. 37 pessoas aceitaram Jesus através da vida do seu José Gonçalves. E daí, 40 dias depois, o pastor Antônio Lemos está aqui, contando para o pastor Colenda sobre o homem que queria saber sobre o livro da vida. E de repente, quem que bate na porta? O seu José Gonçalves. Conhece o pastor Colenda, e o pedido do irmão José Gonçalves é: pastor, eu preciso que vocês enviem alguém para lá, para nos ensinar mais de Bíblia, porque tem 37 pessoas que estão sedentas para conhecer mais as verdades do Evangelho. Uma pergunta: se o nome estava no livro da vida. Eu preciso, mais uma vez, ressaltar essa pergunta para você. O seu nome está escrito no livro da vida? O nome da sua família está escrito no livro da vida? Se o fim for breve, o seu nome precisa estar lá. E a última pergunta dentro dessa primeira parte: se o fim for breve, se o Senhor Jesus estiver chegando, nós precisamos saber que todos nós seremos julgados por Deus. 2 Coríntios 5:10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E citei ali também Mateus 25, quando Jesus, então, ele está dizendo sobre o fim, vai acontecer a separação dos bodes e das ovelhas. Ele vai dizer para os bodes: afasta-se de mim para o fogo eterno, e para as ovelhas, bem-vindo. E daí ele vai explicar por quê. Vocês se afastem, porque eu tive fome e não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram, eu estava preso e doente e vocês não me visitaram. Não, quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim, vocês deixaram de fazer. E a mesma coisa com as ovelhas. Quando eu estava nessa situação, vocês fizeram. Bem-vindo, venham para o gozo do teu Senhor. A pergunta que eu deixei ali bem claro para vocês, para cada um de nós: quais têm sido as suas obras? É lamentável quando um crente, ele é conhecido apenas pelo que ele não faz. Ele não bebe, ele não fuma, ele não vai na balada. Que bom que não está ocupado com coisas fúteis e passageiras. Mas o que ele faz? O texto seguinte que eu coloquei ali vai falar justamente disso. Esse Mateus 25 é uma fé, é uma reverência, é um servir ao Senhor com mangas arregaçadas e suprindo aquilo que precisa ser feito. Não vai entrar no céu quem chegar de mãos vazias. As tuas mãos, escute isso, as tuas mãos podem não estar sujas, mas se não estiver cheia para apresentar ao Senhor, você não terá parte nesse galardão. Amém ou não amém? Vocês estão tudo assustados me olhando. Tiago 4:27. O irmão de Jesus que escreveu, ele vai dizer: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós seremos julgados, escute isso, se eu e você vamos estar diante do grande juiz, justo juiz, isso precisa gerar temor no meu e no seu coração. Porque diante desse juiz não tem jeitinho. Diante desse juiz não tem dinheiro que pague um advogado que dê conta com argumento de passar a perna, de enrolar, ou de, quem sabe, subornar esse juiz. Não tem como.
Ele conhece a gente de dentro para fora, de fora para dentro, as intenções do coração. Então, se o fim for breve, você precisa estar preparado para enfrentar o justo juiz. Segunda parte dessa reflexão. Pastor, e se o fim não for tão breve assim? Quando eu falo não for tão breve assim, eu enfatizo, para ter pessoas que não se equivoquem com aquilo que eu quero falar. Eu creio e espero a vinda de Cristo. Mas pode ser que o Senhor não venha nos próximos 50 anos. E a maioria de nós adultos não estaremos mais aqui. Agora, o que eu vou fazer nesses próximos 50 anos? Pode ser que nós não sejamos a geração do arrebatamento. Mas a vida que eu preciso ter é uma vida que glorifique o nome do Senhor, é uma vida piedosa. Vocês sabem que eu cresci na igreja, sou a terceira geração de pastores. E nessa caminhada já vi muita coisa doida. Muitos cristãos dizendo, eu vou passar 5 anos na faculdade estudando, Jesus está voltando, não vai dar nem tempo de acabar a faculdade. Não se prepararam para a vida, padeceram, deixaram de dar bons testemunhos por negligência. Quer dizer que se Jesus então vem mês que vem, eu vou viver de qualquer jeito? Então, a segunda proposta, a segunda parte dessa reflexão é justamente isso. Se o fim não for tão breve assim, eu quero deixar algumas perguntas para nós. Perguntas baseadas na realidade que nós estamos vendo também nesses últimos dias de pandemia, aonde talvez de uma maneira muito mais acelerada do que qualquer outro tempo no passado, a humanidade está mudando, as coisas estão mudando. O discurso de todo especialista é um novo normal está surgindo. Todas as áreas os especialistas estão falando, é um restart, é um recomeço, está tudo diferente. E você como cristão? Se o fim não for logo amanhã, você precisa pensar a respeito desse assunto, transmitir o evangelho para a próxima geração. Porque se nós vamos morrer, eu preciso saber como que vai ficar a minha descendência. É tempo de comodismo por parte de muitos cristãos e tempo de muita desconfiança com a igreja. Porque falsas igrejas e falsos cristãos têm surgido aí. Agora, nós precisamos entender que a comissão continua. A grande comissão está ali, Mateus 28, 19. Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Nós precisamos cada vez mais nos aperfeiçoar e buscar todas as maneiras possíveis para compartilhar o evangelho autêntico e verdadeiro para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos jovens, para a geração que está vindo aí. Nós precisamos entender, eu preciso entender e você precisa entender, que isso que o Senhor Jesus designou como nossa função não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordenança. E 2 palavras ali fazem toda a diferença. Não é apenas falar, ou colocar um versículo no meu Facebook e no meu Instagram. O texto deixa bem claro, é fazer discípulos. Discípulos não se faz de um dia para o outro. Discípulo é vida na vida, é caminhar junto. E depois o verbo é ensinar, ensinando a obedecer os meus mandamentos. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho. No culto anterior eu até falei, né? Os pais que estão com os filhos pequenos em casa estão vendo,
não é fácil ensinar essa galera, né? Dá trabalho. Pois é, ensinar alguém a viver os princípios do Senhor dá trabalho. E daí as perguntas que eu quero que vocês reflitam. A maêutica. Primeira, como você vai compartilhar o Evangelho utilizando esses novos métodos virtuais e assim por diante, sem comprometer a mensagem do Evangelho puro e simples? E a segunda pergunta: se depender de você ou do que você tem feito, os seus filhos serão cristãos mais fervorosos do que você? Vou repetir. Se depender do que você tem feito, os seus filhos serão cristãos mais fervorosos do que você? Países europeus e o próprio Estados Unidos, as pesquisas têm mostrado que infelizmente não. Infelizmente os filhos têm orado menos que os pais, infelizmente os filhos têm se apegado mais às coisas desse mundo, infelizmente a frequência aos cultos nas gerações seguintes cada vez diminui mais. E o Evangelho, né, na vida dos europeus, cada vez mais diminuiu. E aqui no Brasil, isso depender de você. Eu vou ser cobrado pelo Senhor por isso. E se o Senhor não vir amanhã, daqui 10 anos, eu quero que os meus filhos estejam crentes, firmes, amando o Senhor. Daqui 50 anos, quando eu talvez não estou mais aqui, eu quero ver os meus filhos servindo ao Senhor, ensinando os seus filhos a fazer o mesmo. Então, se o Senhor não vir tão breve, pense sobre isso. A transmissão das verdades do Evangelho. Porque não adianta. Se você deixou um legado financeiro, as contas recheadas, se você deixou uma excelente empresa, se você mandou ele fazer todas as faculdades e formou um doutor, escute isso. O critério para ele entrar no céu é um só, é ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Pode ser bilionário, pode ser doutor, pode ser PhD, pode ser o CEO da maior empresa do Brasil. Não conta para a eternidade. Então, que a gente possa focar mais em transmitir o Evangelho para a geração seguinte. Vamos lá, vamos correr, porque o tempo está voando. Se o Senhor não vier tão breve, e se o fim não estiver tão próximo assim, nós precisamos também continuar frutificando em abundância. Eu coloquei ali o texto de Jeremias 17, versículo 7 e 8, que diz: mas bendita é a pessoa cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Olha só essa parte final. Não ficará ansioso no ano da seca, e nem deixará de dar frutos. Pastor Ledial, o que isso significa? Significa que quarentena não pode comprometer a minha frutificação e a tua frutificação. O caos do mundo, as mazelas da vida, as pandemias, as epidemias, a corrupção e assim por diante, não podem corromper a minha frutificação. Por quê? O texto diz, mesmo no tempo de seca, as raízes, elas têm acesso ao ribeiro. Jesus é aquele que vai dizer em João 15 sobre frutificação. E ele vai dizer coisas fantásticas. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. E o verso 9, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim, olha só, mostram que são os meus discípulos. Uau! Estamos aí 3 meses, um pouquinho mais até de pandemia. Tua frutificação para as coisas eternas foi comprometida? A pergunta que eu coloquei ali, você está preparado para continuar frutificando mesmo em tempo de pandemia, isolamento, crises econômicas e assim por diante? Responda essa pergunta para você. Porque se isso não vier hoje, amanhã, daqui a um mês,
a gente precisa continuar frutificando. Seja por 10 anos que eu vou viver, 20 anos, 30 anos, 50 anos, a gente precisa dar fruto. Muitos tempos de secas ainda virão sobre a humanidade, se Jesus não vir. Muitas doenças surgirão, muito além de Covid-19, quem sabe muito mais letal que Covid-19, muitas. Mas se a gente estiver ligado no Senhor, se a gente estiver enxertado ali, essa seiva, ela gera vida, ela gera fruto. Essa seiva, ela não é afetada e comprometida com a podridão da raça humana. Se o fim não estiver tão próximo, e a gente passar mais alguns anos nessa terra, você precisa proteger a sua fé. E você precisa proteger a sua família contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vigiem e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. 1 Tessalonicenses 5:6, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Para finalizar, 1 Pedro 5:8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar ou devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Ciladas vão ser cada vez mais intensificadas contra você, contra a sua fé. Artimanhas, táticas infernais. Pandemia, 3 meses, índice de pornografia aumentou assustadoramente. É uma cilada cada vez mais fácil de você cair, por causa da tecnologia. Vigia. Prostituição e promiscuidade. Basta um celular na mão. Não preciso mais procurar passar conversa em alguém. Basta um clique em Tinder, em outros aplicativos. Está ali, as pessoas querendo se prostituir. Às vezes não sabe nem o nome. Ciladas estão ali, perto de você. As Wi-Fi das casas trazem todo tipo de conteúdo para o seu filho. Vigia. Vigia. A pergunta que eu fiz é justamente essa: qual tipo de conteúdo vocês estão ingerindo na sua casa? Sabe aquela verdade que o pessoal da área fitness gosta? Você é aquilo que você come. Para a alma também é assim. Você é aquilo que você ingere. Está ingerindo porcaria? O resultado você já sabe. Vigia. Você já parou para observar o catálogo do Netflix para a galera do infanto juvenil, 12, 13, 14 anos? Um monte de filmes incentivando romance homossexual. E está lá bem claro, categoria, para 12 anos. Para 12 anos. Você já parou para ouvir os influencers e os youtubers dessa galera que está vindo aí? Ouça as ideias, ouça os argumentos. Ciladas dentro da tua casa. Wi-Fi traz todo tipo de informação. A rede traz oportunidades, mas muitos desafios. Vigiem. E você precisa proteger a sua casa e a sua família. Você precisa orar. Você precisa orar muito para Deus dar discernimento, sabedoria, graça. Nós precisamos disso para proteger a nossa família. Se está assim hoje, pode ter certeza, daqui 10 anos,
a situação está bem pior. Daqui a 20 anos, não consigo nem imaginar. Mas que eu e você, daqui a 20 anos, venhamos estar com a nossa vida baseada nessa palavra. Ela é o parapeito que protege a nossa casa, que protege a nossa família. Se a gente tiver com essas verdades aqui, implantada no coração dos nossos filhos, eles vão saber separar o joio do trigo, o que pode e o que não pode. Mas eu lembro, boas intenções não resolvem nada. Vigiar, proteger, tem um preço a pagar. Você já parou para analisar sobre as torres de vigia que a Bíblia cita? Torre de vigília sempre estava em coisas importantes. Ou é na lavoura, ou é na fazenda, ou é para proteger os muros da cidade. E sempre tem que ter um sentinela. Veio os ladrões, veio os inimigos, toca o sino, desperta todo mundo, vamos lutar para proteger aquilo que é importante. Agora, se o sentinela dorme, tudo é comprometido. Quem é o sentinela da tua família? Você acha mesmo que o teu filho de 14 anos está preparado para ser o sentinela? Você acha mesmo que alguém que não tem a sensibilidade espiritual vai estar preparado para ser o sentinela? Chegou o tempo de nós assumirmos essas responsabilidades. E Senhor, eu sou o sentinela da minha casa, da minha família. Eu estou me posicionando. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar a direção do Senhor, eu vou fiscalizar o celular desses meninos. Eu vou aprender um pouco mais de tecnologia para botar um aplicativo no celular dele, no computador deles. Eu vou colocar regras na minha casa. Eu vou colocar código nessa televisão do que pode e o que não pode. Ei, tome um posicionamento. Se você não fizer isso, o Senhor não vir daqui 10, 15 anos, infelizmente, se você não proteger a sua casa, as lágrimas farão parte da sua vida e não vão ser lágrimas de alegria, remorso, tristeza e arrependimento. Ai, pastor, mas dá um trabalho, dá o trabalho. Agora, lembre, é muito melhor a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. É muito melhor sentir a dor da disciplina, ter que pagar um preço, mas escolher coisas boas, do que ficar sofrendo o resto da vida com a dor do arrependimento. Vamos lá, eu preciso correr. Se o Senhor não vier tão breve, você precisa estar preparado para ser perseguido por causa de Cristo. 2 Timóteo 3:12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, te prepara. O conservadorismo está ficando cada vez mais fora de moda. E quando eu falo conservadorismo, basta você pegar uma ideia simples, que a palavra de Deus nos garante, a beleza da vida, e você ter um posicionamento contra o aborto nessa sociedade atual, você já vai encontrar muita pedrada, vai receber muita pedrada. Se você, por exemplo, afirma que a homossexualidade é pecado hoje, que a palavra de Deus nos diz assim, se prepara, porque você fugiu do politicamente correto e vai levar pedrada. Eu falei no outro culto, eu oro muito pelos nossos adolescentes, nossos jovens, estão lá na escola, estão na faculdade, porque esse posicionamento lá, hoje é visto como intolerante. Eu já falei aqui, eu repito, nós respeitamos a todos e jamais vamos desrespeitar um homossexual. Mas respeito não quer dizer concordância. O que é certo continua sendo certo. O que é errado continua sendo errado. Se o Senhor não vier breve, escute o que eu estou dizendo para vocês. Infelizmente,
para a nossa sociedade, pedofilia, logo, logo, não vai ser visto como algo errado. E a pergunta que eu deixo bem clara: você está preparado para ser perseguida, se não concordar com o politicamente correto? Você está disposto a perder o emprego por causa do teu posicionamento? Você está disposto a perder amizades por causa do teu posicionamento? Você está disposto a ser escrachado nas redes sociais pelo seu posicionamento? Bom, um repórter foi expulso de uma emissora de televisão pelo posicionamento conservador no seu programa, essa semana que passou. Por muitos escrachados, muitos que têm outras opiniões estão enjaulados. É a realidade dos dias de hoje. E a coisa vai só intensificar mais. Você está disposto a sofrer perseguição pelas verdades eternas? E para nós caminharmos para o fim, que eu já passei da hora. Se o Senhor não vier tão breve assim, no nosso cronos, no nosso tempo, você precisa entender que o Senhor deseja de ver você fazer tudo com excelência, para a glória do nome dEle. Eclesiastes 9:10, o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a tua força. Pois na sepultura para onde vais, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento e nem sabedoria. Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Esse homens é a vida do cotidiano. Esse homens é a natureza, é a raça humana mesmo. As pessoas do teu dia a dia. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se o Senhor não vir tão breve, que você seja o melhor funcionário da sua empresa para glorificar o nome do Senhor. Se o Senhor não vier tão breve, que o seu negócio seja um negócio que mais se destaque em todas as áreas para a glória do nome do Senhor. Se o Senhor não vier breve, que você estude sim, que você desenvolva uma profissão, que você desenvolva técnicas, que você se torne doutor para a glória do nome do Senhor, sim. Então, nessas mudanças que têm acontecido, esteja assim se aperfeiçoando, melhore. Nós estamos vivendo a revolução do algoritmo. Tudo é programação. Tudo é um aplicativo. O homem mais rico hoje, o Bezos da Amazon, por quê? Desenvolveu e entrega para tudo, através de alguns toques no teu celular. Hoje, se você quer se locomover, você aperta ali, tem o Uber na frente da tua casa. Ou você entra no teu carro, digita o Waze e chega lá. Quer comida? iFood. Quer que alguém passeie com o teu cachorro? Dog Hero. Você quer fazer as unhas, irmã? Tem um aplicativo chamado Singu. Tem uma pessoa profissional capacitada na tua porta, com tudo pronto. É assim. Hoje é assim. Todas as áreas vão começar a entrar nessa pegada. Os especialistas, eles têm falado que a humanidade, nessa época de pandemia, de março até agora, junho, deu um salto de pelo menos 5 anos no envolvimento das pessoas com a tecnologia e a internet. Ou seja, aquilo que aconteceria normalmente daqui a 5 anos, uma empresa fazer vendas online, fazer entregas online, alguém entrar numa rede social, coisa que no andamento normal daqui a 5 anos, adiantou. A pergunta é, você está preparado para isso? A tua empresa está preparada para isso, irmão? O teu negócio está preparado para isso? Ah, pastor, mas essas coisas aí de tecnologia é tudo coisa do anticristo. Não tenha dúvida que o anticristo vai usar isso. O anticristo vai usar isso. Vai usar também o transporte, vai usar a internet, vai usar o celular, vai usar tudo. Na verdade, o banco de dados já está sendo formado para o anticristo, porque hoje tudo é data. E informações precisas, né? Informações precisas, porque eu posso, por uma pessoa, mentir.
Eu posso, para minha mãe, dizer: mãe, eu vou na casa da minha amiga fazer um trabalho. Mas aí, como você precisa entrar no carro, você não vai digitar um endereço errado no Waze. Ali vai a informação certa, está registrado. Você fala para os seus amigos, para parecer intelectual: não, mas eu gosto de assistir documentários no Netflix. Só que a informação Netflix está lá. Você passa o dia inteiro assistindo séries. Está lá. As informações são precisas. Para os algoritmos você não consegue mentir. E essa informação vai ser usada para o anticristo. Agora, enquanto o anticristo não se manifesta, eu vou usar toda a tecnologia para glorificar o nome do Senhor. Compartilhar o evangelho, fazer a minha empresa prosperar, vou propagar realmente as boas novas para alcançar pessoas que, quem sabe, não entrariam numa igreja. Nós precisamos ampliar a nossa mente e se adequar a essa realidade. As perguntas que eu deixo ali: você tem utilizado a tecnologia para fazer boas parcerias profissionais? Está ali na tua mão. Os melhores profissionais do Brasil inteiro, do mundo inteiro, quem sabe com o WhatsApp deles disponível ou uma mensagem no Instagram deles. Você pode conversar e você está apenas usando o teu celular para ficar assistindo as videocassetadas. Pergunta: o seu adolescente, seu filho adolescente, ele está aprendendo uma linguagem de programação, está aprendendo inglês? Porque se o Senhor não vier amanhã, o seu filho precisa estar bem capacitado para entrar no mercado de trabalho. Orienta, ensina, mostra o que está vindo aí para ele. Se o Senhor não vier tão breve, você está preparado? Você que trabalha com vendas, está aprendendo sobre marketing digital? São todas as áreas que nós precisamos estar atentos. Eu quero finalizar essa palavra. Queria que você colocasse em pé. Eu finalizo com mais um versículo. Hoje falei muitos versículos aqui. Se o Senhor vier breve, ou se o Senhor demorar um pouco na nossa perspectiva, porque Ele vem no tempo certo, mas na nossa perspectiva Ele demorar um pouco, e o fim não for tão breve assim, a pergunta: você está preparado para o que vem aí? O único jeito de se preparar, seja para um fim breve ou para um fim não breve, assim. Está ali em Mateus 7, 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Casa construída sobre a rocha, essa permanece de pé. O Senhor vindo agora, ouvindo um pouco mais para frente. O texto que nós lemos no início deixa claro: feliz e abençoado, e vai ser recompensado o servo que for encontrado fazendo aquilo que lhe é devido. Eu quero que você feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina a viver a vida como a vida precisa ser vivida. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é luz que nos mostra o caminho. E hoje nós falamos, Senhor, a respeito da vida futura, seja um futuro breve ou não tão breve assim, mas nós queremos estar alicerçados em Ti. Deus, nós somos Teus servos, nós não queremos ser encontrados fazendo o que é errado, não queremos ser encontrados negligentes, não queremos ser encontrados omissos, nós queremos estar preparados para a Tua volta, nós queremos estar preparados, Senhor, para subir contigo, e nós não queremos ir sozinhos, nós queremos levar os nossos amados e o maior número de pessoas possível. Mas, Senhor, se nós não formos a geração do arrebatamento, nós também queremos estar preparando a próxima geração. Nós queremos glorificar o Teu nome com cada dia da nossa existência nessa terra. Nós queremos fazer a diferença enquanto nós estivermos aqui. Portanto, dá-nos a sabedoria e que a Tua graça, a Tua unção possa nos invadir e nos conduzir pelo caminho certo. Nós queremos, Senhor, viver o Teu melhor a cada dia. Nós queremos ser sal, ser luz e ver o Teu nome sendo glorificado quando as pessoas olharem
para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho. Que o seu nome, Senhor, seja glorificado. Eu peço que a tua bênção seja sobre teus filhos e que as perguntas hoje aqui feitas, nós possamos, Senhor, responder da maneira certa, que não é apenas com palavras, mas é com a nossa vida sendo conduzida ao caminho certo. Assim nós oramos, pedindo a sua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém.